Olá pessoal, tudo bem? Começamos mais um episódio do ADVBcast, temporada NFT, Núcleo Futuro e Tendências, esse núcleo que estuda as tendências do marketing e vendas para os próximos 5 a 10 anos. E hoje vamos falar de inteligências artificiais generativas e principalmente as aplicações práticas delas no nosso dia a dia. E para falar sobre esse assunto, a gente trouxe aqui 3 especialistas na área, inclusive que consomem diariamente as inteligências artificiais. Primeiro, o Cláudio Soares, que é empreendedor com multi-habilidades digitais criativas, há mais de 25 anos na publicidade, sócio e responsável por estratégias digitais do Grupo Bronx e Bimídia. Obrigado, Cláudio, pela presença. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, batendo esse papo com vocês, que são cabeças que eu adoro trocar ideia e sempre a gente sai daqui maior do que chegou. Boa, e além do Cláudio, 2 parceiros integrantes do NFT e também coordenadores do Business Connect da ADVB. Alexandre Conte, que é mestre em estratégias de marketing e comportamento do consumidor, mais de 20 anos de experiência no mercado, é conselheiro do NFT, palestrante, professor universitário, podcaster e gestor de marketing na Econet, a maior comunidade tributária, trabalhista e contábil do Brasil. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Felipe. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui sentado nessa mesa e vamos começar a gravar o que a gente já estava falando agora há pouco, né? Porque o assunto tá bom demais, gente. Porque não é off, né? Dá para trazer para o on. E também Gabriel Pianaro, que é palestrante, mentor, conselheiro de marketing com mais de 25 anos de atuação em estratégias de marketing e vendas, é colunista, conselheiro do NFT, como eu falei, também coordenador do Business Connect e atua como membro da CPA da Gran Faculdade. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Felipe. Obrigado aos senhores aqui presentes. Vamos conversar que o assunto, se deixar, passa a tarde toda. Vamos sim. Cláudio, vamos lá, começando contigo, desde já. Qual é a principal aplicação prática e o que muda ou o que já mudou na vida, no dia a dia, principalmente das empresas? Eu acho que é um acréscimo de cérebro que a gente estava falando agora há pouco, né? Que é uma mudança de comportamento que as pessoas vão ter que ter. Eu acho que a gente não está enxergando ainda isso em escala, porque muita gente não está usando e não está aproveitando as ferramentas que explodiram aí para todo mundo no mundo inteiro, né? E a grande mudança que a gente precisa provocar é que as pessoas tragam essas ferramentas para dentro de casa, coloquem isso na sua mesa e aumentem a sua capacidade cerebral usando o que elas já sabem e expandindo isso com essas ferramentas de inteligência artificial generativa que a gente tem hoje, né? Que são as principais aí, como o ChatGPT, o Bard, que a gente estava conversando agora há pouco, que está evoluindo bastante nessa corrida aí, OpenAI versus Google e versus outras, né? Tem a Anthropic, que faz o Cloud, que também está buscando esse mercado. E está todo mundo agora tentando ver como que elas entram no nosso dia a dia. E as empresas precisam agora entender como que elas usam isso de verdade no dia a dia. E sem o que a gente viu recentemente aí, empresas proibindo. A IA virou o novo pornô no mundo do trabalho, né? Tem empresa que está proibindo os caras de usar e os caras estão usando escondido, né? Então é uma mudança de cultura que a gente está vendo aí, de maneira de pensar e de trabalhar no dia a dia e de ampliar a sua capacidade mental com essas ferramentas. Alexandre, como é que você vê essa questão e principalmente esse uso no dia a dia mesmo, na rotina das corporações? Pegando o gancho no que o Cláudio estava falando, né, talvez não no pornô, mas a gente viveu isso há 20 anos atrás com as redes sociais, né? Então, você acessar a rede social no horário de trabalho dentro da empresa era um grande tabu. Vou fazer um adendo. A internet era proibida no começo. Vamos trabalhar, depois você brinca na hora do almoço, né? E eu sempre questionava, poxa, mas que horas que eu vou interagir através de um ICQ, do MSN, um Orkut, lembra? Essas coisas de velho, né? Mas mesmo hoje no LinkedIn, se o cliente não está lá, porque ele também está na hora do almoço. Então, eu precisava trocar código, eu precisava trocar informações com colegas, fazer aquele benchmark, trocar informações e falar com o cliente através de outras ferramentas não convencionais. Agora, falando de inteligência artificial, a grande palavra que as empresas levam para dentro de si é produtividade. Acho que se ganha muito em produtividade, mas para isso acontecer, tem dois lados. Tem o lado dos assustados, que tem muito medo do que está acontecendo, e tem o lado dos entusiastas. Muitas vezes também se deixam levar pela ferramenta sem uma aplicação mais prática, né? E no meio do caminho você tem o perdido, que não sabe o que está acontecendo. Mas cedo ou tarde, ou ele vai escolher um lado, ou o lado vai escolher ele. Gabriel, então a gente precisa tirar
uma lição disso, que é justamente treinar as equipes para utilizar as inteligências artificiais. Sem dúvida nenhuma. Porque, qual a maior dificuldade, quando a gente olha principalmente nível Brasil, nós temos algo que não se ensina tanto na academia, na própria escola, que é a própria leitura. Nós brasileiros, a gente sabe o quanto é difícil ler. E a única maneira de você poder produzir, dar prompt para as IAs, é se você tiver conteúdo, se tiver um bom vocabulário. Né? Se você não souber utilizar a IA, ou um chat GPT, ou qualquer outra ferramenta, e saber dar um prompt, realmente munir ele de muita informação, ele vai se tornar algo na operação da empresa muito fraca. Porque daí ela não vai funcionar, ela não vai entregar aquilo para qual ela foi construída. Hoje eu vejo dentro das equipes, e equipes da qual eu já trabalhei, a gente consegue aumentar hoje de 30% a 40% a produção, não só de conteúdo, mas de informação, de insights para dentro da operação, simplesmente utilizando hoje o ChatGPT. É impressionante o quanto você consegue dar esse aumento de volume, mas é extremamente necessário que as pessoas voltem um pouco atrás, porque para poder dar um bom prompt, você tem que ter um bom vocabulário, você tem que entender o que você quer. A IA ela não vai adivinhar, você precisa trazer muita informação para ela poder te entregar. E é curioso falar em prompt hoje em dia, porque eu lembro das minhas aulas de informática lá de 1900 e bolinhas, do MS-DOS, né, que você precisava dar um prompt. Sim. Que era justamente o início de tudo, né? E aí você dava o comando para a máquina funcionar e executar alguma tarefa. Isso não mudou, continua sendo o mesmo prompt que você precisa dar. E para as gerações mais novas é muito parecido com um briefing, né? Então o que você precisa justamente é briefar a inteligência artificial do que você quer, porque ela não consegue ler a sua mente ainda. Né, Cláudio? Ainda, né? Mas uma coisa que é muito legal, né, que a gente está vendo nesse desenvolvimento da maneira de conversar com as máquinas, que os prompts eram uma coisa muito seca antes, né? Era um comando, uma palavra dura que entrava ali e fazia a máquina fazer uma outra função dura e linear. A gente tem um conceito que é linguagem natural. Todas essas IAs novas, elas estão sendo treinadas para emular a nossa maneira de conversar, a nossa maneira... a maneira como a gente conecta ideias, conecta contexto. Então, a linguagem natural está se tornando a maneira com que você conversa com todas as máquinas. Até as de imagem, que eram um prompt mais sequinho, você botava lá pessoa, em pé, tudo blocado por vírgula. Agora você bota um descritivo completo e o resultado fica até melhor. Porque elas estão aprendendo a interpretar conceitos, ideias e metáforas e gerar o visual que isso representa, né? Então essa evolução do prompt versus a linguagem natural, o prompt seco, né, versus a linguagem natural, é uma habilidade que as pessoas têm que desenvolver, porque é como conversar com alguém. E é isso que muda o jogo, porque a hora que você sabe explicar para alguém, né, o que você quer, seja para a máquina ou para uma pessoa, você sabe pedir qualquer coisa para qualquer ser vivo ou digital, né? Eu assisti, Cláudio, recentemente uma palestra sua, né? Tive a honra e gratidão de assistir. E você trouxe imagens para dentro da palestra que, ao olho nu, ao olho comum, elas eram 100% realistas. Nós vamos chegar ao momento de conseguir identificar o que é que foi criado por IA, o que é que foi foto efetivamente tirada? Nesse momento já tem coisas que a gente não consegue dizer. Dependendo a qualidade do pedido que você fez, o nível de detalhe que você pediu, o estilo visual. O estilo visual é toda a gama de tratamento que a IA dá para entregar uma imagem para você. Então, você pode pedir que seja mais artístico, mais fantasioso, até o hiperrealismo fotográfico, com um parâmetro de máquina fotográfica que você diz para ela. Eu quero lente tal, câmera tal, filme tal. Hoje ela já está enganando a gente. Hoje o cara tem que ser muito treinado para olhar e falar, isso aqui foi gerado. Olha que interessante, né? Talvez não precise ser tão avançado assim, né? O teste de Turing lá sobre a estranheza justamente desse questionamento de eles enganar ou não, de ele se passar por verdadeiro ou não. Nós 4 aqui trabalhamos com arte, com comunicação, temos uma certa experiência na edição de imagens. Agora, talvez os nossos pais, uma outra geração, não tão digital, não tão voltada para a área da comunicação, não tenha. E não faz muito tempo que a gente viu um papa rapper todo estiloso bombando na internet, virando notícia, inclusive sendo noticiada numa grande revista internacional de moda, porque pessoas acreditaram naquilo. Ou seja, a gente ainda está pertinho dessa grande qualidade técnica, que é aquela qualidade da engenharia,
A geladeira não se vende pela eficiência energética, e sim pela cor da porta e pelos porta-treco que tem no seu interior. Então, para o cidadão comum, acho que muita coisa do que a gente está vendo, seja em texto, seja em imagem, seja em áudio ou na composição desse mix, já é plausível de ser acreditado e sem sequer ser questionado se isso é uma verdade ou não, entrando aí para o mundo das fake news, né? E aí eu queria ouvir justamente de vocês isso, essa questão da credibilidade, da exigência de credibilidade, né? Uma vez que se a gente tem imagens em que hoje a gente não consegue distinguir se é real ou foi criada por inteligência artificial, de que maneira nós da comunicação vamos trabalhar com imagens ou com informações de credibilidade, que as pessoas possam confiar. Como se constrói isso para as próximas gerações? Pergunta extremamente difícil, senhor Felipe. Bom, a gente tem mais 30 minutos, Então, tá tranquilo. Lá. Então tá bom. Eu acho que sim, primeiro que a transparência, né? Eu acho que é extremamente importante para empresas, né? Na hora de divulgar os seus produtos. E aí você também tem o lado jornalístico da coisa, né? De notícias, realmente, né? Eu acho que a credibilidade que portais que estão no mercado há mais tempo, ou que dão credibilidade nos dias de hoje, elas muito possivelmente não vão desviar, né, os seus caminhos. Elas talvez utilizem a tecnologia, a inteligência artificial, para colaborar e crescer ainda mais. Vamos ter que ter muito cuidado e pesquisar muito. Né? A gente sempre fala, né, pesquisar no Google. A pesquisa no Google vai continuar existindo, até para entender se essa notícia, se essa veiculação, esse conteúdo, ele é verídico ou não, né? Então eu acho que esse caminho não muda um pouco. A gente ainda vai continuar pesquisando muito para saber se aquilo é real ou não. E é lógico, a empresa precisa da credibilidade e da transparência. Mas sabe o que é interessante diante desse desafio? É justamente, como o Cláudio falou, a gente vai ter que aprender a conversar ainda melhor para poder fazer o prompt test, ter fluência no prompt test, assim como a gente vai ter que ter crivos maiores de curadoria e de questionamento sobre o que a gente consome. Independente do formato, independente do meio, independente do que está se consumindo. É uma notícia, é uma informação, é uma imagem. Hoje nós temos ainda uma população que não se questiona muito. Se está no WhatsApp, se está publicado na rede social, isso é verdade. Não, mas como pode ser mentira? As pessoas não fazem a engenharia de pensar, puxa, mas hoje eu posso publicar qualquer coisa, independente se é verdade ou não. Mas por que alguém faria isso? Até chega a ser um nível de ingenuidade. Agora, a partir do momento que nós, profissionais da comunicação, trazemos isso à tona, a importância de você ter uma boa curadoria na questão da informação, do jornalismo, mas principalmente de questionar o que está diante de nós, a gente amadurece a população como um todo, a sociedade como um todo, a se questionar se isso está contribuindo ou não para alguma coisa. Eu só vejo um pequeno problema em tudo isso. Assim, eu tenho uma visão otimista sobre as coisas, mas o meu lado pessimista ele é muito realista. É o anjinho. É o anjinho e o diabo, né? O diabinho do lado pessimista, ele olha e fala assim, tá, é legal a gente provocar que as pessoas tenham, eu acho, é importantíssimo a gente provocar consciência nas pessoas, que quanto mais a gente aumentar o nível de crítica que elas fazem sobre o que elas estão vendo, melhor para todo mundo. Assim, as pessoas não serão enganadas facilmente. Mas temos que lembrar que a gente vem de gerações que foram treinadas, pensando no lado da publicidade, tá? Que foram treinadas a consumir imagens photoshopadas, que era o vovô da IA, que era manipulado digitalmente, pixel a pixel ali na mão, mas com manipulação. Então a gente ficou, até hoje, a gente vê, né, todas as imagens que a gente vê em publicidade no mundo inteiro, elas são tratadas, são mexidas, são produzidas, são melhoradas, são fantasiadas para que você tenha a melhor visão de uma ideia entregue para as pessoas. E aí, será que as pessoas sabem separar qual é a fronteira do que é fantasia, do que é real? Eu acho que não. Não só por esse treinamento que a sociedade vem sofrendo há décadas, né? Mas porque o cérebro humano, ele não sabe o que é real. Se ele não tiver consciência de que aquilo é falso. Ele vai olhar aquela foto que você falou que viu na palestra de comida lá. Ele vai olhar aquilo num cardápio e vai falar, eu quero comer esse prato. E vai querer pedir aquilo. A gente é enganado pelo McDonald's até hoje. A foto que você vê na rua não é a que você recebe na caixinha. Eu acho que a grande questão é assim, eu particularmente não me incomodo de ser enganado, desde que isso seja consciente. É isso aí. Cara, me engana.
Eu vejo o outdoor do fast food, cara, eu sei que eu vou chegar no balcão e não vai estar daquela forma, mas me convenceu, e está num nível de conversa onde eu tenho a clareza de que aquilo ali é um anúncio. Assim como muitas vezes a gente não sabe, mas uma foto de um anúncio de revista, não sei se ainda faz, né? Faz. Só que uma foto de um carro não é uma única foto tratada. Ela tem ali dezenas de fotos sobrepostas com ângulos diferentes de iluminação, e quem está vendo aquilo ali está vendo o carro. Tudo bem, eu sei que o meu carro na garagem não vai reluzir daquela forma. Eu sei que o carro no comercial de TV muitas vezes é tridimensional, né? É um modelo 3D. Mas ele passa a mensagem de um anúncio, porque ele está empacotado nesse formato. E aí eu aceito um pouco da fantasia, um pouco até da liberdade de expressão, de um surrealismo visual que me impressione. Agora, o problema é quando você traz isso para o nível de informação, quando você traz isso para o nível de educação, para outras aplicações. As coisas se misturam, né? Porque daí eu não tenho a consciência de que isso é real ou é manipulado, e eu não estou podendo ter o poder de escolha. Quero trazer outro assunto aqui também, que é o medo de perder o posto de trabalho. Né? Então, assim, a inteligência artificial vai substituir a linha de produção. O Gabriel trouxe exemplo aí de 30% a 40% de produtividade, de conteúdo. Como que a gente conversa com as equipes, como é que a gente conversa com os times, com os profissionais, incentivando o uso, deixando de lado o medo para que aquilo, e aí quero trazer um pouco do início do que o Cláudio falou, de que a inteligência artificial, e utilizando as suas palavras, não substitui o seu cérebro, mas ele é um auxiliar, um complemento em que você vai utilizar a sua inteligência, a sua experiência, o seu conhecimento para imputar algo na inteligência artificial e a partir disso criar algo muito melhor do que você criaria, né? Com relação às equipes, como é que a gente convence o treinamento e também os gestores que estão nos acompanhando, incentivando que os gestores adotem treinamento ou incentivem suas equipes a utilizar as inteligências artificiais generativas, sem que isso seja um problema ou um medo de substituição de postos de trabalho? Eu vou te falar um case real, recente que eu tive. Já tenho meus 40 e poucos anos. Minha equipe era muito jovem. Minha analista de conteúdo muito jovem, 25, 26 anos. E ela estava com a dificuldade de criar insights sobre uma estratégia de que a gente estava bolando para o mercado fazer a atribuição de um produto de tecnologia a um produto esportivo. E ela estava demorando para criar aquilo, e eu chamei ela para conversar. Falei, o que está acontecendo? Porque, né, tá travada? Ela, não estou conseguindo pensar, estou pensando no Google. Falei assim, você já usou IA? Você já usou o ChatGPT? Dela, Deus me livre, isso aí vai roubar meu emprego. Eu falei assim, mas você já experimentou? Aí cabe muito a questão de realmente você mostrar para os teus colaboradores o benefício do uso, né? Aí cai muito em treinamento, né? Saindo um pouquinho do conceito do que você faz realmente no dia a dia. Eu acho que os gestores, os líderes precisam saber utilizar, pesquisar, utilizar, ter como experiência para replicar isso para suas equipes. Recentemente tive com um CEO de uma empresa de tecnologia que me trouxe a mesma versão. Um líder estava com medo, queria bloquear, pelo que a gente estava conversando no off, o acesso ao ChatGPT, porque desenvolvedores já estavam utilizando para criar códigos. E essa liderança não estava com medo de experimentar. Eles quebraram o paradigma, mudaram um processo dentro da empresa, ensinaram, foram para imersão, foram treinar, foram aprender a utilizar a ferramenta. E aí ele realmente trouxe o valor de que mais de 40% de velocidade nos códigos, na criação de códigos dos softwares, acelerou um monte de processos, principalmente na correção de bugs. Não era nem na criação de novas ferramentas, mas na correção daquilo que o humano não tinha identificado. Não tinha achado ainda, estava com problema no sistema, não achava, o cliente reclamando, e quando começaram a utilizar a ferramenta. É muito treinamento e é questão de experimentar. Muitas vezes o foco não está no resultado, está no ego. Né? Somos seres sociais, gostamos do tapinha nas costas, gostamos de uma série de interações humanas, e o ego nos dá uma miopia de que, poxa, que se não sou eu que estou fazendo, não tem valor. E eu tive, assim, profissionais que adotaram muito fácil, alguns eu tive que dar alguns incentivos a mais, eles gradativamente foram adotando o uso. Eu também tive o caso de uma redatora, numa outra experiência, que ela se recusava. Ela falou, não, me manda embora e coloca o GPT para criar para você.
Eu falei, eu vou te converter, é uma missão minha, né? E aí eu abri um job para ela, com um prazo super apertado, um conteúdo criativo, que dependia de um conhecimento técnico que eu sabia que ela não tinha, né? E ela teve dificuldade de fazer, e eu botando pressão. E aí, na terceira cobrança, ela conta, mas você não é assim. Puxa, você não bota tanta pressão. Por que você está fazendo isso comigo? Porque eu quero que você cumpra o prazo para criar isso daqui. Porque senão eu vou fazer. E aí passou mais uns 15 minutos, ela não terminou ainda, porque ela tinha que entrevistar várias pessoas, para ter aquele conhecimento técnico um pouco mais apurado. Eu cheguei com a versão pronta. Ela, poxa, mas é que você vem do mundo da tecnologia, você conhece as profissões de tecnologia. É um post que a gente fez sobre profissionais de TI cruzando com a cultura pop de personagens, né, do cinema. E, mas para você é fácil. Eu falei, claro que é, eu usei o ChatGPT, agora eu preciso que você lapide. Não, você usou o GPT, você não precisa de mim, agora que eu preciso de você. Porque ele me deu o conteúdo inicial. Agora eu preciso que você olhe para isso como jornalista, como redatora, e faça os ajustes necessários. E ali ela, mexendo nisso, ela percebeu o quanto ela era importante no processo. Então, ela trocou um personagem com outro, ela mudou alguns ajustes de texto, ela lapidou aquele conteúdo bruto. Falei assim, eu não quero que você seja substituída pela tecnologia. Eu quero que você use a tecnologia para você ser mais produtiva. Pra você produzir muito mais coisas interessantes em menos tempo. Né? E eu sou um dos primeiros que falam, eu quero ter minha cadeira levada para um robô. Eu quero que a máquina me substitua, porque eu vou poder ser muito mais valioso fazendo outras atividades mais estratégicas para a companhia. Inclusive, eu posso cobrar mais por isso, Cláudio. Exatamente. Interessante. É interessante. Eu acho que tudo isso que a gente está falando aqui se junta num conceito novo que nós vamos ter que botar na cabeça de todo mundo, tá? Não só das lideranças, de todos os participantes. Que agora a gente ganhou o poder de ser diretores de criação no dia a dia corporativo. Você não é mais o detentor do poder de criar sozinho. Agora você vai coordenar máquinas e pessoas que juntas vão juntar os seus cérebros e vão criar em conjunto. E vocês, todos nós em conjunto, vamos coordenar esse processo. Porque é aquilo que você falou. A menina vai lá para o ChatGPT achando que ele vai resolver tudo 100%. Não. Precisa dessa iteração, né? A iteração, que é diferente de interação, para fazer esse ciclo de melhoria no resultado que vai saindo. Porque essa é uma das ilusões que tem que ser quebradas. Não sai pronto, 100%. É mesmo um Midjourney, por exemplo, que gera imagens fantásticas, ele faz imagem ruim que você tem que descartar, que você tem que reprogramar o prompt para melhorar o resultado da próxima geração que vai sair, que vai melhorar o enfoque, o ângulo, o peso que você quer dar nos objetos dentro da composição. Isso vale para texto, isso vale para áudio, isso vale para vídeo, que todas as ferramentas estão avançando ao mesmo tempo em paralelo. E nós vamos ter que ser co-diretores de criação e co-criadores com elas. Eu acho que é essa mentalidade que tem que ser adotada, porque é ela que derruba o medo da substituição. Quando eu entendo que não é aquela máquina sozinha, nem versus eu, né? Somos nós juntos. Você está falando assim, é cocriação. Cocriação. Não é um ou outro. É junto. Né? Exatamente. É o E do algoritmo, né? Da lógica. E quando você entende que o profissional e a tecnologia conversam, falando de gestão de carreiras, né? Esse profissional se torna muito mais competitivo, porque ele é capaz de entregar mais resultado, de explorar universos diferentes, porque ele conhece daquilo, ele está habilitado para usar isso em qualquer ambiente, em qualquer cenário. Agora, se ele fecha os olhos para isso, e a gente viu isso na pandemia com a questão da digitalização, de comunicação, de reuniões online, de aula remota, muitos profissionais falaram, isso não é para mim, eu vou esperar o normal voltar. E a gente viu que o tal do novo normal tomou conta, seja ele qual for exatamente, né? Mas isso faz muito mais parte do nosso dia a dia. E quem está habilitado para trabalhar dessa forma, com essas novas ferramentas? Porque se no momento de estranheza a empresa ainda proíbe o uso da inteligência artificial, como proibia a rede social ou outras coisas, é uma questão de tempo do mercado dar vantagem para quem está na frente fazendo isso. Mesmo aquela empresa retrógrada, ela vai falar, poxa, está na hora de eu usar, porque está todo mundo usando e eu estou ficando para trás. Passei por empresas que no começo, talvez eu sou um pouco mais velho que vocês todos aqui, proibiu no início a internet. Para que eu vou ter internet na minha empresa? Olha o que a cabeça. No final da década de 90.
Felipe, você não vai fugir de responder também, porque você é líder de uma grande equipe trabalhando com marketing digital. Como é que você está lidando com essa situação também? Com inteligência artificial. E eu acho que o grande exemplo, assim, que foi uma guinada, inclusive, do próprio time, foi essa série dos cartazes da Pixar recentemente. Né? E que viralizaram e que teve uma resposta muito boa, com resultados extremamente satisfatórios. Mas o melhor foi a tentativa e erro, que eu acho que é justamente parte do aprendizado. Então, ao você desenhar um prompt com o time, falar, não, mas vamos mudar uma coisa, e aí de repente tirava um braço, ou aparecia um bigode no personagem que não tinha, e aí cada comando, cada prompt você vai melhorando, você vai lapidando até você chegar num resultado final. E assim, e isso foi muito bom, esse processo de construção aproximou o time, dá um novo gás, dá um novo ânimo para as pessoas de conhecer uma coisa nova, de aprender uma coisa nova. Então é muito bom trabalhar com isso permanentemente, né? E como falávamos aqui agora há pouco, a Adobe, né, que chegou com inteligência artificial de uma maneira fantástica, né? Podia ficar para trás, recusar a tendência e se posicionar ainda como líder de mercado, não, mas preferiu sim se posicionar como líder de mercado, mas liderar esse mercado trazendo a inteligência artificial principalmente dentro do Photoshop, né, que é a principal ferramenta de edição de imagens hoje. Então a gente trabalha com isso também para lapidar a imagem, para lapidar aquela arte, né, posts para as redes sociais. A gente evita fazer posts em série, como se fosse uma linha de produção. Então, cuidar realmente, ter um cuidado com a imagem que esteja, obviamente, atrelada à marca, né, o tom de voz, a tudo que a marca faz. Então, esse é um trabalho que a gente não abre mão e a gente adota normalmente. Vou aproveitar. Respondido? Respondido. Vou pegar sua função aqui um pouquinho. O Alexandre, ele é professor, né? Sim, faz tempo. Bom tempo já. Como é que está sendo em sala de aula isso, Alexandre? Cara, tem 880, né? Então tem aqueles alunos ratos de tecnologia que estão ali aprendendo de tudo, que estão na crista da onda e usam de uma maneira ainda superficial para fazer o Ctrl-C, Ctrl-V. Então, alguns anos atrás eu pedia para os alunos, né, um artigo de opinião sobre um determinado tema. Pesquise, escreva a sua opinião a respeito, faça um position paper aqui de 2-3 páginas no máximo. Hoje é uma categoria de trabalho que não faz sentido, a menos que eu queira ler um bom texto de uma inteligência artificial. Eu não preciso do aluno para fazer isso. Né? Então, o que eu faço? Eu faço com que eles criem conteúdos com a inteligência artificial, mas com informações que eles detêm. E muitas vezes eles precisam ir buscar, que eu sei que o prompt não vai resolver e não vai trazer a resposta pronta. Né? Então, é um choque, porque eu sou dos professores que chegam em sala de aula e falo, gente, vocês estão usando um ou outro meio tímido, levanta a mão, assim, não, eu tenho o direito de não gerar prova contra mim mesmo, não vou falar nada. Não, vocês vão usar. Mas pode, professor? Pode não, deve. Não, mas aqui outra professora lá disse que não pode. Não, mas aqui você deve. Aqui é aula de marketing, aqui é aula de internet, é aula de comunicação. Você tem que aprender a usar, porque o teu concorrente que vai disputar uma vaga com você, na empresa, já está usando há muito tempo. Né? Então, vocês vão aprender. Só que você não vai fazer o Ctrl-C, Ctrl-V. Não vai copiar e colar. Você vai alimentar ele com informações e pedir para ele trazer um texto pronto e você vai lapidar esse texto. E eu vou pegando na mão com eles, fazendo esse exercício dentro de sala de aula. E é muito bacana os depoimentos que vêm. Professor, eu tinha medo disso. Eu achava que era uma coisa de 7 cabeças, eu achava que era muito complicado. Nossa, como é simples, né? Nossa, eu estou viciada nisso, estou usando isso aqui o tempo todo. Né? Então tem feedbacks muito bacanas que os alunos começam a falar, sabe que eu mostrei para o meu chefe que eu estou fazendo, estou colocando isso no meu trabalho agora? Ali está valendo o retorno. Eu falei, eu estou habilitando esses alunos a levar isso para o mercado de trabalho, de ser um agente de transformação, de desenvolver maturidade dentro das empresas e produzirem conteúdos melhores. Não simplesmente fazer a pergunta pela resposta certa, mas co-criar, como o Cláudio bem colocou aqui, uma produção. Uma aspa só. Quem não sabe que é o Ctrl-C, Ctrl-V, é o ato de copiar e colar no computador. Cláudio, deixa eu aproveitar a tua experiência e partir para dicas práticas, né? Até para quem está nos acompanhando. Hoje, eu sei usar o ChatGPT porque é o mais famoso e foi o que trouxe esse boom para as inteligências artificiais. Mas o que você sugere? Quais são as principais plataformas hoje para o dia a dia das corporações? Cita assim 3 e como seria esse uso na rotina da corporação, principalmente nessa área assim, de marketing e vendas,
que é o nosso público aqui hoje. Legal. Vamos pensar separar por categoria, né? Tô pensando nas de texto. Hoje, o ChatGPT ainda é o líder do esquema todo, porque ele é o cara que abriu esse negócio, abriu esse jogo, é o cara que popularizou esse formato. Em segundo, e que está aberto para todo mundo, e é legal porque é grátis, é o Bard, que vem melhorando radicalmente aí, mais lento do que deveriam, né? Mas vem melhorando, assim, a cada passo novo que ele dá de atualização, ele melhora de maneira bem significativa, que torna ele mais atraente para o usuário. E para o usuário médio geral, ele resolve muito a vida, porque ele tem a mesma capacidade de construir texto, de analisar informações, até algumas coisas mais sofisticadas que o ChatGPT grátis oferece, ele tem de graça lá dentro. Então, são esses dois de texto. De imagem, eu acho que a gente mantém a liderança aí do Midjourney, que é a ferramenta mais completa. Ela é meio cara para quem não usa profissionalmente, mas você tem soluções grátis em volta desse universo, que são as soluções que usam Stable Diffusion, que é uma outra concorrente do Midjourney, que entrega em várias plataformas como Playground, Leonardo, ou MageSpace. São 3 plataformas que usam o Stable Diffusion como motor e que elas têm um plano grátis muito generoso. O Playground oferece até 1.000 imagens grátis por dia. Ninguém bate isso. Eu não consegui até hoje. 1.000 imagens por dia. 1.000 gerações por dia. Grátis, no modo grátis. É uma questão de tempo. 1.000 é bastante coisa. Então, pensando nas de imagem, para você brincar ali, né, construir ilustrações, imagens fotorrealistas, ideias de produto. As aplicações no dia a dia são bem amplas, né? Que você pode brincar em cima só de imagem mais texto, como que elas se conversam. Aí você tem as de áudio, de geração de voz. A minha preferida ainda é o Eleven Labs, que é a plataforma que eu acho que está mais rápido amadurecendo e calibrando a sua entrega, né? E ela tem um plano grátis também bem generoso, são acho que 2 ou 3 mil caracteres por mês de graça. E o mesmo plano pago também não é infinito, tá? O pessoal reclama que quando eu digo no Instagram lá, dou dica, né? Mas não é de graça. Cara, ela não é ilimitada, mas ela é grátis. Você usa todo mês 2 mil caracteres de graça. E ela renova automaticamente. E de vídeo tem a Vispunk, que é uma bem legal também para você gerar videozinhos esses que você põe o prompt, ele faz fica meio morph, assim. As plataformas de vídeo, elas estão evoluindo. Elas vão chegar no mesmo nível da imagem, que tem a Runway, que é uma outra que é paga, custa uns $16 por mês o plano inicial. E ela gera vídeos a partir de prompt e a partir de imagem. Então a gente pode botar uma foto nossa lá, pegar esse frame aqui, bota lá, e ela vai animar a gente, fazer... É meio aleatório. Ela vai, a gente gravar um podcast. Ela vai fazer a gente meio falando, se mexendo aqui e tal. Ela faz trechinhos de 4 segundos, né? Então, essas aí você já consegue brincar com um monte de coisa, né? E dentro delas tem as funções ainda, as novas funções de visão. O próprio Bard tem visão agora. Ele é meio chatinho, que ele se bota uma foto de gente, ele fala, foto de pessoa eu não posso mexer. Já o ChatGPT não tá nem aí. Você põe foto do que quiser, ele vai analisar. O plano pago, né? O plano pago. E vai trazer ideias em cima daquela foto. Eu testei para fazer análise de perfil de Instagram, para você ter uma ideia. Tira um print de tela, ele aceita até 4 fotos de uma vez só. Tira um print de tela da bio, dá uma rolada no feed para tirar amostras dos posts e até do painel de profissional ali com as métricas. Você sobe e fala, analisa aí. Ele traz um monte de insight para você. E aí você vai, nas suas interações, você vai lapidando e vai aprofundando aquilo. Então, ou seja, não é só para produção de conteúdo. Não, para análise. Uma cocriação, né? Eu vou criar uma análise, vou criar um entendimento sobre alguma coisa. Acho que esse é o grande salto, né? A gente não olhar como a gente olhou, aprendeu a olhar para o Google depois de KD, Alta Vista, Yahoo. Não, eu jogo no Google, o Google me responde. As IAs, independente do formato texto, áudio, vídeo, imagem, elas estão ali oferecendo um poder computacional muito grande. Cabe a nós ter o traquejo de saber conversar com a máquina. E acoplar isso no teu dia a dia, né? Cláudio, ChatGPT, por exemplo, a atualização dele é até 2021, certo? Quase certo. Quase certo. Ontem eles atualizaram... Foge. Atualizaram, agora vai no GPT-4 Turbo, vai até abril de 23.
Mas o gratuito ainda permanece... Até o 21, o 3.5. O 4 eles já deram uma puxada mais para frente, já está em 2022 o 4. Já deram uma atualizada lá. E eles estão... Eu ia dizer que está ficando para trás. Não, mas eles estão atualizando. Gradualmente eles estão se atualizando lá. O Bard, o que é legal do Bard é isso, né? Como ele é Google, ele está conectado no cérebro de pesquisa do Google. Então qualquer informação de hoje... Né? Só isso, né? Então qualquer informação de hoje ele tem acesso do lado, ele vai perguntar pro pai ali, o pai conta tudo para ele traz para dentro ali. Por falar na atualização do ChatGPT, eles estão inclusive evoluindo para outros segmentos, não só texto, mas também agora em áudio, né? Isso você acha que deve acontecer nas ferramentas, da ferramenta se tornar mais parruda e oferecer outros serviços que não estavam no escopo original? Eu acho que o formato multimodal vai ser uma evolução natural das ferramentas, e em várias. De você poder pedir, até nas de imagem, eu aposto nisso. De você chegar para um Midjourney e falar, eu quero uma foto. Você falar mesmo, tá? Não é escrever. Você descrever, conversar com ele. Eu quero uma foto assim, assim, assado e gera aí. Eu quero esse em estilo hiperrealista. Ou o estilo de um fotógrafo tal, misturado com outro. Porque isso é outra coisa legal, né? Ele mistura estilos. As pessoas acham que ele só faz uma coisa ou outra. Não, você pode misturar. Ele faz uma coisa inédita em todos os sentidos. Porque ele pega um estilo de um artista de fotografia com o estilo de um ilustrador e fala, eu quero uma imagem que misture. Ele vai misturar na cabeça dele do jeito dele lá. Sim. Mas ele vai trazer esse tempero novo. A gente consegue mostrar isso? Consegue. Do ChatGPT, a gente consegue conversar com ele aqui. Deixa eu acordar ele aqui. Você dá bom dia para ele também? Eu não sou muito educado. Uma dica que eu dou para quem está nos ouvindo aqui enquanto o Cláudio puxa ali. Ele já está ouvindo a gente aqui, pode falar. Seja educado com as máquinas. Um dia elas vão se lembrar disso. Eu sempre sou educado. Assim. Às vezes eu sou meio direto, mas... E aquela coisa, cuidado com o que você pesquisa, porque vai ficar no histórico, né? Vai. Olha, ele está escutando a gente aí. Olá, ChatGPT. Estamos aqui no ADVBcast. Conta pra gente aí quais são as suas últimas atualizações dessa semana. As últimas atualizações incluem melhorias na compreensão e geração de textos, o que me permite responder de maneira mais natural e fluida. Também houve avanços na precisão das informações e na capacidade de seguir diretrizes específicas durante as conversas. Essas atualizações são continuamente implementadas para tornar as interações mais eficazes e agradáveis. E, por aí, quais são as novidades no mundo do marketing e vendas que vocês têm observado? E começou o diálogo. Não só respondeu, mas inclusive ele podia ser um entrevistado aqui. A gente ela... o microfone e bater um papo. Ela já pegou o contexto e já saiu engatando uma conversa. Porque a voz é feminina ou é... Você escolhe. Ele tem uns 4, 5 modelos de voz ali, você escolhe qual que você quer. E ela vai melhorar também, porque isso é outra melhoria que eles estão fazendo, né? Na resposta de áudio, mais o natural possível. Ainda tá... Tem um sotaque, ainda tem um sotaque, é um robô com sotaque, né? Olá! Mas eu já usei uma ferramenta, não lembro o nome, mas que, principalmente no inglês, que era o idioma nativo, ela permitia ajustes de não só entonação, velocidade, mas de emoções. Então, a mesma frase lida ali pela IA com uma dramatização de pavor, de medo, de insegurança, de alegria, de entusiasmo. Cara, é fantástico o que ele consegue reproduzir com a mesma frase. Engana, né? Engana. Isso vai revolucionar o atendimento das empresas com seus consumidores? Porque a gente está falando, né? Acabamos de conversar com ela. Quanto isso pode evoluir para que, a hora que eu ligar para um saque de uma empresa, eu não esteja mais falando com uma pessoa? Já tem muito que você fala com o robô, né? Principalmente escrevendo, né? Escrevendo, mas também às vezes até só, né? Na ligação, clicando clique 1, clique 2, clique 3, aquela coisa toda. Mas o quanto isso deve progredir para que você tenha um atendimento de uma IA similar a uma pessoa no telefone e você não perceba? Eu acho que é questão aí de meses ou 1 ano, 2 aí para que isso tenha. Porque pense, isso aqui, se ela responde a gente numa pesquisa, numa interação de quero saber algo, construir algo junto,
Porque ela não vai poder ser treinada para responder questões específicas do negócio, da empresa com quem você está falando. Puxando a base do sistema. Exato. Ela vai ser treinada para dominar aquela base de conhecimento e saber tudo sobre seus produtos, sobre seus serviços e poder tirar todas as dúvidas. Aproveitando, falando desse futuro, quero encerrar, a gente está caminhando já para o fim, então quero trazer um insight de cada um aí, o que a gente pode esperar para o futuro, e aí, claro, né, fazer um exercício aqui de previsão, né, do que vem pela frente nos próximos 5 ou 10 anos nessa área de inteligências artificiais, começando contigo. No campo das generativas, em todas as modalidades, o que eu acredito que a gente pode esperar é uma naturalidade maior na maneira como a gente interage com elas. Então, hoje a gente interage via texto, mas a gente, em algumas, a gente ainda precisa de um texto um pouco mais técnico. E cada vez mais elas vão conseguir nos compreender na linguagem natural, mais natural e simples possível. E é essa entrada simplificada que eu acho que vai fazer com que elas entrem em cada vez mais segmentos da sociedade e do mercado. Essa é a visão inicial, que eu acho que é a mudança maior, que vai ter um grande salto, que a gente vai poder ver uma popularização maior. Que hoje a gente acha que está popular nas bolhas ainda. Não está popular para todo mundo. Se você conversar com outras pessoas fora do nosso meio, você vai ver que muita gente nunca nem chegou perto de uma dessas ferramentas aí. Então, eu acho que essa lapidação da linguagem natural como a porta de acesso cada vez mais simplificado. Legal. Há uns 3 anos atrás, eu estava preocupado que a humanidade, né, a parte de tecnologia, a gente tinha evoluído absurdamente nos últimos 20, 30 anos. Veio a internet e tudo mais. E aí, quando veio a IA nesse formato do chat GPT, eu acho que a gente não consegue mais entender o que pode vir a acontecer. Afirmar que nós vamos ter isso, aquilo. Mas eu entendo que o que nós fazemos hoje operacionalmente nas empresas, no dia a dia, elas serão substituídas. Aquelas operações, recentemente lendo inclusive um livro falando sobre IA dentro do xadrez, né? Operações, realmente coisas que podem ser treinadas, a IA vai substituir, né? Então, cabe a nós, para futuro, pensando para 5, para 10 anos, aprender a utilizar, aplicar no dia a dia do cotidiano da empresa e manter essa atualização, né? Porque vai ser constante, vai ser um atrás do outro agora, é uma avalanche, e eu entendo que nós vamos deixar de ser robôs, porque hoje a grande parte da humanidade é um robô trabalhando nas suas operações, e vamos ser mais humanos a partir de então. A vantagem é ser o último, que você vai juntando fragmentos aqui de insights, né? Para quem está nos ouvindo, é um pouco mais novinho, tem menos tempo de mercado, e eu estava lá, e vocês 3 também estavam lá. 97, 98, quando o Big Blue venceu o Kasparov no jogo de xadrez, né? Hoje nós encontramos o Watson em várias aplicações de mercado aí, é uma das plataformas de inteligência mais avançadas, falando de modelagem de negócio, né? Mas a versão 2 do processador Power da IBM estava lá, né? Ou seja, olha quantos anos de evolução para a gente chegar no que o Watson faz hoje. E ele começou lá atrás, tendo uma visibilidade para o mercado, vencendo um jogo de xadrez, mas puxa, qual a aplicação prática disso? A gente está começando a tirar proveito disso agora, né? Acho que a linguagem, né, as interfaces conversacionais são um grande salto. Não foi a IA que trouxe isso, mas ajudou muito. E a gente ter isso como plataforma, seja só nas questões de criação de imagem, de vídeo, de texto, concentrado numa ferramenta só, mas de aplicações de serviços. Hoje a gente tem marketplace, a gente tem uma série de modelos de negócio no formato de plataforma, trazendo uma inteligência artificial, uma interface conversacional, me faz acreditar que em muito pouco tempo eu vou poder sair de casa. Eu gosto da Alexa, tá? Então, Alexa, por favor, renegocie meu plano de telefonia, compre o ingresso para tal show no setor A até um valor tal e venda tal coisa para mim que eu não quero mais, acha alguém para vir buscar. Saio, vou passear, vou trabalhar, ainda não sei, não decidi, mas quando eu voltar no final do dia, sistema de inteligência, conversou com o sistema de inteligência, acharam uma faixa ótima de negociação, de prazo, de entrega, e elas resolveram uma série de burocracias que ainda nos toma muito tempo. E aí talvez o questionamento seguinte seja, o que eu faço com todo esse tempo livre? Hoje está todo mundo discutindo, vamos fazer uma semana de trabalho com 4 dias, com 3 dias,
ok, legal, vamos folgar, vamos ficar com a família, vamos ficar junto, mas parte do nosso propósito é a nossa capacidade produtiva. Qual o legado que eu deixo para o mundo? O que eu faço enquanto profissional, enquanto desenvolvimento pessoal, humano e profissional? Talvez eu precise da IA conversando comigo no nível um pouco mais filosófico, Felipe, para me ajudar a pensar no que fazer com esse tempo livre que vai me sobrar. Você vai perguntar então, Alexa, o que eu faço agora que eu não tenho mais nada para fazer? Isso. Ela vai te responder, você deveria ter comprado ingresso. O prompt de uma vida, né? Para encerrar, gente, rapidamente, dicas do que vocês consomem. Vale livro, influenciadores digitais, filmes, séries, enfim, para compartilhar para quem está nos ouvindo o que vocês estão consumindo, o que vocês indicam. Eu quero sugestões aqui para a gente encerrar, começando com o Cláudio. Tem um cara que eu gosto de acompanhar muito no YouTube, que chama Matt Wolff. Ele é tipo um jornalista do mundo das IAs. Ele faz toda semana um resumo de todas as atualizações de todos os tipos de IA naquela semana que as empresas foram mudando e atualizando. Então ele faz um resumão bem legal. É muito bacana para você conseguir acompanhar, porque é um universo que muda muito rápido, gente. Da noite pro dia, você estava com um negócio que era novo ontem, amanhã amanhece velho e assim. Então você precisa ter pessoas e criar um hub, né, de fontes de atualização em volta de você. Esse é um dos caras que eu mais consumo no dia a dia. E aí o algoritmo trabalha para mim, né? Porque quando eu começo a consumir ele começa a trazer 10, 20, 30 outros parecidos. E aí, quando você está dentro de um enxame de informações, né? Então, o melhor jeito é treinar seu algoritmo para trazer vários Matt Wolffs para o seu dia a dia. E também, se quiser me acompanhar, porque eu repasso muita coisa, pesquiso muita coisa e compartilho no dia a dia com o pessoal, né? Cláudio Soares, Creator. Cláudio Soares, Creator. Boa. Gabriel? Eu vou me fazer aqui eu acompanho o Cláudio, me atualizo em cada post dele, eu sou bem sincero, porque a gente consome tanta coisa e nós ainda estamos muito no tático e no operacional dentro da nossa vida como cotidiano, porque você precisa exatamente, né, essa questão de ensinar o algoritmo é legal. Então o Cláudio é uma das pessoas que eu acompanho diariamente, todo dia tem uma novidade na comunicação dele. E aí eu vou buscar informação muito de negócio, né? Então Marta Gabriel é uma referência, a Simon Sinek, que eu estou sempre acompanhando também, vendo vídeos, posts e tudo mais. Apesar do Simon não ser de IA, mas ele traz muita informação que se você casar com aquela informação de IA, você constrói estratégias. E a Marta Gabriel, por ser referência em inteligência artificial, em robôs, voltados a negócio, né? Então acaba sendo uma referência hoje para mim. Conte. Pegando o gancho, né? Acho que eu costumo chamar ela de minha alienígena favorita, porque a mulher é de outro planeta, né? Então a profundidade do conhecimento, a diversidade de informação que ela traz numa palestra, num curso, numa conversa é muito rico. O Gil Jardelli, acho que é um outro. Já perguntei para ela se ela não era um robô vindo do futuro. E qual foi a resposta? Ela, ainda não sou. É o que o robô responderia. Mas o Gil Jardelli é outro que puxa muito, principalmente para a parte de comunicação. Acho que tem um conteúdo interessante. Vou chover no molhado aqui. Eu consumo muito do que o Cláudio coloca ali, principalmente no Instagram, né? Então tem sido ali um drop diário não só de ferramenta, de instrumental, mas uau, dá para fazer isso com isso, né? Mas saindo um pouco do padrão, indo aí para as séries, né? Eu estou acompanhando 2 séries dentro do tempo disponível, que ainda não é tão grande quanto espero que seja no futuro. Eu estou acompanhando Succession, né? Chegou ao fim agora recentemente, mas eu ainda estou nas primeiras temporadas ali, que olha muito para dentro da cultura organizacional, principalmente de uma empresa familiar, a questão da sucessão, né? E isso é realidade, isso é dia a dia para muita gente, né? Para dentro independente do tamanho da empresa, do negócio, mas isso é o dia a dia, é o lado humano da coisa. E tem esse lado bom, o lado ruim. E o outro lado é mais fantasioso, e eu estou pagando uma dívida de algumas décadas. Eu comecei a assistir Stargate, SG-1, né? Então é uma das séries mais longas aí da televisão. E o que é interessante, mesmo naquele formato ainda antigo de seriado, de episódio muito curtinho, muito pontual, né? Tem uma história de fundo, mas a grande maioria dos episódios acaba e começa com uma história, com um plot muito, muito simples. Mas de uma maneira até superficial e um pouco ingênua,
Lá em 97, 98, 99, eles estavam abordando inteligência artificial, formato de vida autônomo baseado em computação, multiverso, uma série de conceitos que a gente vive e discute hoje, estavam ali naquele seriado e com um olhar muito romântico, né? De um universo, de um outro povo, de uma outra sociedade. Então serve como uma boa referência de cruzar esse mundo lúdico da fantasia de um Stargate para dentro da realidade muitas vezes dura de uma sucessão dentro de uma empresa familiar. O Homem Bicentenário traz muito disso, né? Se move como um todo, acho que é uma grande referência para quem quer mergulhar aí, não só no lado da fantasia, mas de uma lógica, né, de robótica, de inteligência artificial. Todos os contos ali acho que são fantásticos. Bom saber que não foi só os Simpsons que acertam o futuro. Não. Tem mais séries que trazem insights. Se é pra indicar filme, tem um que eu gosto muito, que eu já assisti várias vezes, que é com Tom Cruise, que é o Oblivion. Ele trata de uma maneira meio aterrorizante sobre IA, mas é legal. Muito bom, gente. Quero agradecer a presença, Cláudio Soares, obrigado. Alexandre Conte, Gabriel Pianaro. Muito obrigado e quero convidar vocês também a curtirem, comentarem e acompanharem também os demais episódios dessa temporada do NFT, o Núcleo Futuro e Tendências da DVB do Paraná. Valeu, gente. Obrigado. Até mais. Valeu.